Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia, uma excelente manhã de terça-feira para todos nós. Estamos aqui hoje iniciando o nosso momento do Evangelho Diário, momento esse em que todos nós reservamos alguns minutos do nosso dia para estarmos aqui com o nosso coração e o nosso pensamento elevado até a Deus, nosso Pai. Então sejam muito bem-vindos, sintam-se acolhidos e envolvidos por este amor do Cristo que nos une aqui nesse instante. Meus amados irmãos, hoje, para iniciarmos aqui o nosso momento de reflexão, vamos convidar a Jesus para se fazer presente, abençoando a nossa casa, o nosso lar, mas também fortalecendo e abençoando o templo da nossa alma, que é o nosso corpo. Que Jesus possa nos proteger, nos amparar e nos instruir nas estradas da vida, hoje e sempre. Meus amados irmãos, nós estamos aqui reunidos para iniciar mais um novo capítulo dessa obra aqui, que é a obra Boa Nova, do querido Espírito Humberto de Campos. E hoje nós iniciaremos um dos capítulos que é o que mais toca o meu coração. Um dos capítulos desta obra que mais mexeu com os meus sentimentos, que é o capítulo 15, dedicado a Joana de Cusa. Esse capítulo em específico, que a gente vai passar por ele ao longo dessa semana, ele é dedicado a nos contar um pedacinho da vida dessa mulher. Joana, meus irmãos, ela caminhou com Jesus. Ela abriu o coração dela há 2000 anos atrás para ouvir os ensinamentos do Cristo e ela se apaixonou pelos ensinamentos, pelas palavras de esperança e nunca mais abandonou Jesus. Então, Joana de Cusa é um grande exemplo para todos nós. E Humberto de Campos reserva esse capítulo 15 para contar um pouquinho da vida dela. E eu acho interessante isso porque quando nós observamos na história Joana de Cusa acompanhando a Jesus, talvez nós temos uma visão de que para ela era muito fácil aquilo, de que para ela era tudo mais simples, porque ela era uma mulher que tinha um poder aquisitivo maior, ela tinha uma ótima condição de vida comparada às outras pessoas daquela época. Porque o esposo dela, ele trabalhava justamente para Herodes, lá em Roma. Então ele tinha muito dinheiro, ele tinha um cargo importante, então ela tinha uma condição boa. Então, olhando para de fora, muitas pessoas podem pensar que por ela ter uma condição de vida mais confortável, para ela era mais fácil seguir a Jesus. Então, Humberto de Campos traz um pedacinho da história dela para nós percebermos que essa não era a realidade. E até antes de adentrarmos aqui exatamente nesse pedaço da história, eu me lembrei de um trecho de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de uma passagem que se chama Infortúnios Ocultos. Uma passagem muito importante do Evangelho, em que nos diz que muitas vezes nós olhamos, quando a gente olha de fora uma família, uma casa, uma pessoa, e externamente está tudo bem, a gente não pode julgar porque a gente não sabe o que se passa ali dentro. Às vezes uma casa bonita ali, uma casa com uma boa estrutura, a gente acha que aquelas pessoas que estão ali tá tudo bem, porque tem uma casa boa, mas a gente não sabe o que se passa ali dentro. Às vezes tem muito sofrimento, às vezes tem alguém que acabou de perder um emprego, às vezes tem alguém enfrentando uma doença. Então a gente não pode julgar olhando externamente, achando que se a vida material está folgada, se a vida material está boa, então tudo é ótimo na vida dessa pessoa.
e as coisas não são assim. Me lembrei dessa passagem do Evangelho porque retrata um pouco a vida de Joana de Cusa. Ela morava em uma casa boa, ela tinha um esposo com um cargo importante, mas a vida dela não era fácil. Então, quando ela decide seguir a Jesus e os passos do Cristo, ela converte inteiramente o coração dela nessa mudança. E ela começa a ficar incomodada porque dentro da casa dela, o esposo jamais aceitaria Jesus, porque ele estava ali, ele trabalhava com Herodes. Herodes não gostava do Cristo, então tinha várias questões. E ela começou a ficar incomodada com isso, porque o coração dela começou a mudar. Mas quando ela voltava para casa, ela encontrava aquele ambiente pesado, aquele ambiente complicado, um esposo impaciente. E ela queria, o desejo dela era que o esposo dela também convertesse o coração a Jesus. Então, olha qual que era o cenário que Joana de Cusa vivia. Ela ia, ouvia as palavras do Cristo, retornava para casa empolgada, leve, em paz com aquelas palavras, mas se deparava com um esposo impaciente, que não gostava de Cristo, que não aceitava que ela seguisse esse caminho. Então, ela vivia ali um embate naquele momento dentro dela, porque ela amava Jesus, mas também amava o esposo. E agora, o que ela deveria fazer? Então é bonito a gente ver um pedaço da história que Humberto de Campos conta, que um dia Joana, ela busca Jesus. E ela busca o Cristo para ter uma conversa com ele e abrir o coração dela do que está acontecendo dentro da casa dela. Algo que ninguém de fora imaginava. Então Joana, ela coloca para Jesus todos os desgostos do doméstico que ela enfrentava, todas as aflições, um marido impaciente, um marido que não aceitava que ela tinha escolhido a fé com Jesus, um esposo que era duro nas palavras, inflexível nas atitudes e que não deixaria em hipótese nenhuma ela seguir ao Cristo. Então ela expõe todos esses desgostos que ela vem enfrentando dentro de casa. Quando Jesus, ele ouve tudo que ela está colocando ali para fora, ele percebe que é o momento de aconselhar ela. De aconselhar e de fortalecer aquela alma. E isso vem muito dessa delicadeza do Cristo. Porque todos aqueles que se aproximavam dele para dizer, nossa, eu estou passando tal dificuldade, eu preciso de ajuda nisso, naquilo, Jesus não julgava. Mas ele logo tinha um olhar delicado para perceber em qual área da vida aquela pessoa precisava ser fortalecida. A chama da fé precisava reacender. E ele percebeu que na de Joana era na questão com o marido dela. Nesse instante, Jesus vai dizer algumas palavras muito bonitas para Joana, dizendo para ela assim, para ela confiar em Deus. Jesus até diz: só há um Deus que é o nosso Pai. Só há um Deus que é o nosso Pai. Todos os templos da terra são de pedra, Joana. E eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Agradece a Deus por haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. Eu achei muito bonito isso aqui, porque olha que interessante que Jesus diz para ela abrir o olhar de que ele veio para algo muito além do templo de pedra. Que para seguir a ele, a gente não precisa estar dentro de um templo de pedra, mas para seguir a Jesus, a gente precisa abrir o coração para ele, para essa fé viva que ele vem criar raízes dentro de nós. Nesse instante, o Cristo diz para ela agradecer a Deus, porque Deus achou que ela era digna de cumprir essa missão.
A missão de estar ali dentro de um lar com um esposo que não era nada fácil estar com ele. Um esposo que não aceitava a sua fé. Gente, eu fico pensando que talvez a maioria de nós falaria para Joana de Cusa largar o marido, abandonar a casa. Se ele não aceita a sua fé, abandona, larga tudo. Só que Jesus não diz isso. Talvez a gente falhe, nossa mentalidade falha de querer desistir muito fácil das coisas. Por exemplo, se deu um probleminha no casamento, já quer desistir. Se deu uma coisinha na relação com o outro, já quer desistir da relação. A gente tem pouca persistência e perseverança. Só que aí Jesus, ele faz o caminho contrário. Ele fortalece ela para ela continuar ali. Para ela ajudar o esposo. Para ela não abandonar ele, mas para ela ficar ao lado dele. Porque Deus achou ela digna de estar com essa missão. E é muito bonito porque o Cristo diz assim, que é servindo o esposo dela com amorosa dedicação, ela vai estar cumprindo a vontade de Deus. Cristo mostra para ela que o lar dela era difícil. A relação com o esposo dela era complicada. Mas o caminho não era desistir do casamento que ela tinha, não era desistir da casa que ela tinha, mas era com a fé dela servir com amor aquele lar, ao esposo, e ela ser o exemplo de fé dentro daquele local. Porque talvez seria ela que tocaria o coração do esposo para ter um olhar diferente da vida. Então não é abandonar quando as coisas estão difíceis, mas é manter a fé e a perseverança de continuar ali, em nome de Deus. Porque Deus achou digno, Deus julgou que ela teria força para essa missão. E que não é uma missão fácil. E é muito interessante porque o Cristo diz, servindo dentro da tua casa com amor, com perseverança, você estará cumprindo a vontade de Deus. Nesse instante, Joana ela vai ficar confusa. Ela vai ficar confusa porque na mente dela ela pensava que, bom, se eu estou seguindo ao Cristo e aqui é tão bom, eu não tenho que converter as outras pessoas a isso também? Eu não tenho que inspirar e impulsionar as outras pessoas a também seguir a Jesus? Então ela vai ficar um pouco confusa nesse sentido. Porque Jesus está dizendo ali para ela guardar a fé dela, viver aqui dentro, mas manter-se no lar. Só que o esposo dela não aceitava Jesus. Então ela fica nesse embate interior. Então é um momento que ela vai perguntar ao Cristo, assim, ela vai perguntar do fundo do coração dela, que se Jesus não achava certo ela impor os princípios dele dentro da casa dela. Impor os princípios dele para com o esposo. Agindo de tal forma que ela iria implementar o reino de Deus ali no coração do esposo e na casa dela. Por outras palavras, ela pergunta, Jesus, eu não tenho que impor a tua fé a meu esposo? Eu não tenho que impor a tua fé dentro da minha casa? Não é assim que a gente constrói o reino de Deus? E o Cristo ouve isso que ela diz. E que não é só uma dúvida dela não, também é nossa. Quando o nosso coração está imerso na fé, por exemplo, da doutrina espírita, com o Cristo e dentro de casa, cada um tem uma fé diferente. E a gente fica nessa dúvida. E agora o que eu faço? Então amanhã, na quarta-feira, eu convido para darmos continuidade aqui ao nosso evangelho e mergulharmos na resposta de Jesus, que eu acho que ela também serve não só para Joana, mas para o nosso coração. Meus amados irmãos, hoje eu me despeço aqui com o coração em Jesus, deixando um grande abraço fraterno para todos nós. Nos encontramos na quarta-feira para dar continuidade ao nosso evangelho,
Nos lembrando que esse é o momento da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de luminárias para todos nós que estamos aqui. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Que assim seja.